Próxima estação, Hospital São Paulo. Oi, meu povo, sejam muito bem-vindos ao nosso último episódio dessa temporada do nosso podcast do Projeto R1. Prazer estar aqui com vocês. Sou a Ana Alcântara, professora da Clínica Médica, e hoje eu estou aqui com a minha dupla. Quem é você? Se apresenta. Clima de despedida, né, Ana? Muito prazer, pessoal, em tê-los aqui novamente. É nosso último episódio e já aviso que é hoje que eu vou soltar como é o seu apelido interno aqui pra gente, pros seus amigos, tá bom? Vou revelar pra todo o Brasil. Já revelei aqui pra quem tá no estúdio, mas daqui a pouquinho. Vou fazer um sensacionalismo aqui, daqui a pouquinho eu revelo. É um prazer estar com vocês no nosso último episódio da temporada. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante para vocês que estão aí nessa meiuca de processo seletivo, né? Especialmente instituições que têm uma segunda fase prática, né? Meu nome é Daniel Zaidan, sou professor da Média de Pediatria. Acredito que muitos de vocês já nos conheçam, mas para você que não nos conhece, muito prazer. Se inscreva aí no nosso canal se você está nos assistindo no YouTube. Se inscreva aí no Spotify. Aproveitando para agradecer, né, Ana? Na retrospectiva do Spotify, teve muita gente ali que o top 5, o top 10 aí do nosso podcast estava lá nos primeiros. Foi lindo. Agradecemos a confiança, né, e prestígio por vocês nos escutarem falando groselhas, né? Muita falando de gente doce, está baixando para assistir no de voo. meditação, muito bom. Mas é isso. Então, nosso agradecimento especial para vocês. E nos siga também no Instagram, @medoi.residência-médica. Estamos fazendo a cobertura de provas, né? Do pré, do durante e do pós-prova também. Estamos proporcionando aí tudo isso para vocês. E, Ana, vamos falar com o nosso convidado de hoje, que ele tá aqui quietinho, só esperando a vez dele Ele tá entrar. nervoso já, ele tá quase... É meu xará. Queria apresentar para vocês nosso queridíssimo Daniel Haber, ou Daniel Feijol, ou a pessoa mais fofa dessa empresa, né? Não, você perde pro Rodrigo Franco. Só. Segunda pessoa mais fofa dessa empresa. Olha o sorrisão, né? Exatamente. Seja muito bem-vindo, Dani. Então, galera, deixa eu começar me apresentando. Sou xará do Dan Zaidan, como ele falou. Sou Daniel Haber, professor do time de cirurgia aqui da Medway. Fiz minha residência na Escola Paulista de Medicina. Sim, tem que chamar a escola. Se você que está assistindo tem o sonho de ser residente na Unifesp, não pode chamar de Unifesp. Tem que chamar de escola para já ir ganhando aquela intimidade. Isso garante pelo menos uns 5 pontinhos ali no dia da prova. E hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que é muito tradicional, né? Se eu recebi a orientação certa, a gente vai falar de prova prática, é isso? Não, exatamente sobre isso. Prova prática, Daniel Haber, esse momento tão importante, tão crucial, que, doutora Ana, me alavancou 30 posições na minha época da USP São Paulo. Hoje em dia, a USP São Paulo, afinada a prova prática da USP São Paulo, né? Descansa em Mas paz. nunca se sabe, Mas né? nunca se sabe, exatamente. A tendência pode ser que volte. Mas realmente é um momento muito importante que exige uma preparação muito específica, né, Dani? Inclusive, um pouquinho de bastidores aqui, antes da gente entrar aqui no nosso podcast, a gente estava checando a lista, né, ali de aprovados da USP Ribeirão, e muitos dos nossos alunos ali nos primeiros lugares, no top 3, top 5, top 10, inclusive das especialidades mais concorridas ali. Dermato, Oftalmo. 01. É isso. Então, a gente fica muito, muito, muito feliz. Uma salva de palmas aí para os nossos alunos. E Inclusive, pra você ouvinte, que recebeu nosso direct, né? Exatamente. Porque a gente olhou a lista e mandou direct pra você. Exatamente. Inclusive, você ouvinte que está aí para prestar ou ainda não prestou ou está aguardando o resultado, pode ser você a receber nossa mensagem ali logo em breve de parabéns ali pela sua aprovação. Vamos falar sobre prova prática? Bora. Doutor Daniel Bom Haber, demais. explica pra gente um pouquinho sobre o que é o conceito dessa segunda fase. Legal, muito bom. Assim, eu acho que é muito importante a gente falar que, tradicionalmente, as provas de segunda fase, né? As provas de residência como um todo são compostas de primeira fase, segunda fase, e antigamente a gente chamava a entrevista de terceira fase. Aí, de um tempo para cá, a segunda fase e a entrevista começaram a ser meio que uma coisa só, contando ali por 40% da nota, 50% da nota, se juntar às vezes 40% com 10% de entrevista. E essa segunda fase já teve também de várias formas, né? Já aconteceu em formatos completamente de habilidades, que a gente chama de OSCE. Não sei se todo mundo aí de casa teve OSCE na faculdade, que é o Oriented Skill Clinical Examination. Nada mais é. Ciência Sem Fronteiras na veia, galera. É isso. Ciência Sem Fronteiras, muito bem. Dinheiro do governo brasileiro, muito bem gasto. Science Without Borders. Com o meu Science Without Borders na New York University. É Gente, isso. na minha faculdade chamava chá. Chá? Comunidade. Achei bem decolonial. Comunidade. Achei Comunicação, bem habilidades e atitudes. Na Unicamp chamava OSCE também. OSCE. Unicambridge, não, a famosa Unicambridge. E aí, voltando, né? OSCE é
o tradicional de habilidades que a gente treina muito na faculdade. Mas algumas provas tradicionalmente têm também a multimídia como forma de aplicação. O IANSP ficou muito tempo dessa forma, a Escola Paulista de Medicina tem também, e do HC, da USP São Paulo, não temos nem o que comentar, né? A prova de primeira fase é praticamente uma multimídia no papel. Hoje, fase única, né? A prova da fase única. Quer dizer, não é fase única porque tem segunda fase, tem entrevista. Mas a provinha de questões de marcar X, a prova objetiva da USP, é uma prova com muitas imagens, uma prova multimídia. Então, em resumo, prova prática, a gente está falando ou de uma prova de habilidades ou de uma prova multimídia, ou as duas coisas juntas, como na Escola Paulista de Medicina, que tem tanto prova de habilidades quanto prova de multimídia aí na segunda fase. Então, faz toda a diferença. Assim como tu, Danzaidan, eu, na minha prova da Escola Paulista de Medicina, ganhei muitas posições. Devo ter saltado mais de 20, não lembro exatamente quanto foi, mas devo ter saltado mais de 20 colocações para conseguir conquistar minha vaguinha ali de cirurgia geral. Graças a Deus, deu tudo certo. Muito bom. E com certeza você deve ter falado inglês ali na arguição curricular na entrevista, porque apaixonante, eu daria uma vaga na hora. Falando assim, top, é seu, it's yours. It's yours. Não, graças Muito a Deus bom. eu não tive que passar por nada disso, não, porque tem gente que fala, né? Tem gente que, antigamente, né? Hoje em dia as entrevistas tendem a ser um pouquinho mais politicamente corretas, mas a gente escutava coisa de entrevista antigamente, o candidato botava que falava francês. Aí começava a entrevista, bonjour, como tá a pele? Aí acabou, né? Francês, não. Mas então, falando um pouquinho disso, assim, ó, eu gosto muito dessa divisão da prova prática, né? A gente tem visto isso mais especialmente no período pós-pandemia, né? Que não ia poder ter toda aquela estrutura e até mesmo como uma estratégia até de economia, né? Não é uma estrutura fácil de você montar, de algumas instituições se desviarem um pouco desse modelo, mas que agora, num período mais tranquilo, pós-pandemia, né? Voltaram a se direcionar e a gente imagina, prospecta que talvez nos próximos anos a tendência seja que volte, né? Não sabemos, é um palpite ousado, né? Mas pode ser que volte. Mas, assim, conta pra gente um pouquinho, assim, acho que o modelo OSSE talvez seja o que mais dê ansiedade, assim, né? Só para todo mundo que está em casa ficar na mesma página. OSSE é uma coisa que a gente vê desde a faculdade, com alguns outros nomes, como a Aninha falou. Chá, comunidade. Comunidade de hipertensos. É isso. Mas é uma coisa muito comum na medicina. Inclusive, nas provas de título, prova de título de ortopedia, prova de título de cirurgia vascular, de dermatologia, de ginecologia e obstetrícia, de cirurgia geral, nas provas de título, tem prova de habilidades, tem prova no modelo OSSE, que basicamente é a gente desempenhar um set de skills, alguma habilidade específica para ter um checklist pontuado. E é isso que a gente transpõe para essas provas de segunda fase. Como o Danzaidan muito bem falou, a gente não tem como saber se naquele ano vai ter mais ou menos provas práticas. A gente espera que grandes instituições que costumam ter, que são tradicionais de ter, se mantenham. Unifesp, USP Ribeirão, o Sírio voltou a ter esse ano, o Einstein sempre tem também. O Einstein mantém. Santa Casa esse ano foi uma surpresa, que não teve, né? Mas aparentemente não teve nem a organização. Então não teve muita coisa. Não teve muita coisa. Exato, Ainda bem, imagina se esse instituto que fosse organizar uma prova prática. Assim. Pandemia novamente. Surgiu uma doença nova, ia ser confusão. Então, a prova de habilidade realmente gera muita ansiedade na galera, porque pode ser cobrado qualquer coisa da medicina. Mas se a gente sistematiza o nosso raciocínio de que o que vai aparecer ali vai ser algo relacionado a checklist, a marcar X, a pontuar alguma coisa que precisa ser dita e um examinador precisa escutar, a gente consegue desenvolver muito bem, a gente consegue treinar, e é isso que a gente tem feito ano após ano, é isso que a gente tem escutado dos alunos que viram pra gente e falam, ganhei muitas posições graças à prova prática, porque existe uma forma correta de se treinar para isso, né?
Exatamente. E tem um aspecto interessante que os alunos sempre falam também. Eu fui aluna do CR, a Surse, ela não tem prova prática, mas ela tinha há uns anos para R3, mas para R1 nunca teve. Só que o curso prático, né, as provas práticas, elas ajudam muito na prova teórica. Com certeza. É absurdo quanto você vê uma estação, sistematiza, você aproveita. E os alunos falam muito isso, que ajuda muito a subir nas posições, mesmo nas bancas que não tem prova prática também. Né? O OSCE, e uma coisa interessante também, é que se a gente for olhar todas as 5 grandes áreas, você ganha ponto fazendo as mesmas coisas. Você ganha ponto só de você entrar e se apresentar, você já tem um checkzinho lá. E é essa manha que você vai ganhando também nas provas de OSCE, né? Não tem muito segredo depois que você vai pegando o roteiro básico também. Porque não, existe uma certa crença, né, de que a prova prática você estuda de um jeito e a prova teórica você estuda de outro. Sim, tem as peculiaridades, mas você consegue aproveitar muita coisa de uma para outra, né? Assim, a prova prática, né, modelo OSCE mais especificamente, e a multimídia por consequência também, elas são uma extensão do que você aprende na teoria, né? Porque você vai ter um checklist, você não vai ter nada muito absurdo do que é o que você já estuda. Sim. Só que aquilo vai ser transformado numa situação real. Então, vai ter ali o seu pontinho de anamnese, o que você perguntar, o que é importante, o que é importante para o seu raciocínio clínico, hipótese diagnóstica, conduta e, enfim, outras coisas para você fazer. Então, nada mais é do que você exportar o seu conhecimento teórico ali para a hora da prática, né? Dentro do checklist. Então, acaba sendo muito, muito associado essas coisas, não é indissociável. Você falou uma coisa interessante, né? O que vocês acham que são os pontos comuns de todos os checklists? Que se você fizer direitinho, você não vai deixar de pontuar isso. Eu acho que a gente ganha ponto em toda estação se você entra, se apresenta e diz quem você é, o que você está fazendo aí. Se você é o médico de plantão, se você é o residente, que não é médico, né, no que plantão. Vai ter no comando, né? Que vai ter o comando na questão. Eu acho. Eu ganho ponto fazendo isso. E se for uma estação prática, você vai se paramentar. Isso, exatamente. Se for uma estação que você vai ter que fazer algum pequeno procedimento, alguma coisa do tipo, se paramentar, né? Alguma coisa do tipo. Cada vez mais a gente tem visto algumas bancas tenderem a não colocar isso, né? Ano passado, a prova da Escola Paulista de Medicina não tinha muita coisa de se apresentar, se paramentar. Esse ano da USP Ribeirão Preto já começou ali nos enunciados, pelo que a galera falou, a falar, considere que você já se apresentou ao paciente, que você está de mãos lavadas, você está paramentado. Poxa. Pois é, mas ano retrasado, a primeira coisa que pontuava na estação de GO era isso. Então, esse é o detalhe que a gente não pode não fazer. Ah, Daniel, mas eu não sei se isso vai estar no checklist. Eu também não, ninguém sabe. Agora, se tiver, esse pontinho tem que estar no seu bolso. Você não pode perder. Não pode. Uma outra coisa que eu acho que aparece demais é o final ali, né? Tirar dúvidas do paciente, questionar se o paciente tem mais alguma pergunta, e oferecer a possibilidade de retorno ou alguma orientação para casa, se for pertinente. A gente tem provinhas como a própria USP Ribeirão e como o Einstein que adoram esses detalhes, né? Adoram esses detalhes. Tem uma coisa que eu acho muito importante no meu local de fala de pediatra, né? Que é toda vez que você tem alguma anamnese, algo que você precise de um documento para comprovar aquelas informações, tipo cartão vacinal, cartão de pré-natal, caderneta da criança, pedir, solicitar. Pode ser que você não receba, mas se tiver, você ganha um pontinho de bandeja ali, né? Especialmente para pediatria, selo do Zé Gotinha aprovado ali para caderneta de vacina. Mas acho que são coisas assim. E uma coisa que é importante, até fazendo um link com a outra grande área, que é a preventiva, não se esquecer de, se você está de frente de alguma estação de notificação compulsória, verbalizar a notificação compulsória. Isso é muito importante também. Então, são os pontos dogmáticos aí, canônicos, que eu sempre digo quando eu estava no CR, nas turmas que eu estava, eu sempre falava que isso não dava para esquecer em momento algum, assim, não dá mesmo para esquecer. Eu acho que tem muita gente que vai escutar esse podcast pelas provas práticas que ainda virão, né? Talvez para do Einstein não dê mais tempo, mas para da Escola Paulista ainda tem muita coisa que a gente consegue dar de dica, né? Que são estações mais rápidas, então tem que se concentrar e ter esses momentos de, tipo, saber como começar se apresentando, lavando as mãos e como finalizar tirando dúvidas, são duas âncoras que permitem que a gente se concentre e siga uma linha de raciocínio de uma ponta até a outra. Então, às vezes a gente fica perdido depois de ler o caso clínico, respira e fala, vou começar dessa forma e depois seguir. Consultinha, queixa principal, anamnese, exame físico, vou elaborar minha hipótese diagnóstica,
vou pensar se para essa minha hipótese diagnóstica eu preciso solicitar algum exame, fazer alguma coisa específica, dar alguma conduta de imediato, principalmente puxando a sardinha para as questõezinhas de trauma de cirurgia, e chega ali no final, que é o desfecho. Então, todo o caminho você consegue sistematizar se você tiver ali muito claro sobre como começar e como terminar. Perfeito. E isso casa muito com a estação esse ano de Ribeirão da Clínica, que era exatamente uma consulta ambulatorial. Se você fizesse esse roteirinho mínimo, você chegava no final do diagnóstico, você pedia os seus exames, iam te dar um raio-x, iam te dar um eletro, você ia perguntar o que o paciente tinha ali, e você ia chegar no diagnóstico final. Então, assim, seguir esse básico bem feito, que é o que a gente sempre bate ali no curso prático, é o essencial para a gente fazer essas provas. Já que a gente falou da Unifesp, né, ela já vai para outro perfil, né, de prova prática, que vai muito para a prova multimídia, que geralmente os alunos já vêm com medo por causa do tempo, né? Eles já vêm meio assustados. Mas eu acho que, assim, tem muita dica também que a gente vai conseguir dar aqui em relação. O que eu sempre falo falando da clínica, quando é uma prova multimídia que eu sei que eu vou ter 1 minuto para ver cada questão, eles vão tender a colocar casos clássicos. É uma imagem clássica que você vai não ver. Deixe dúvida, Pode ser que você não consiga nem ler o enunciado, mas você viu a imagem, você já vai direto para a resposta. Você vai ler o comando e vai procurar os dados ali no teu enunciado. Ouviu uma imagem, uma reação rancênica, você já sabe provavelmente o que ele vai te pedir. Então, não perde tempo e reconhecer esses padrões clássicos é, assim, essencial. Eu lembro muito, a primeira questão da prática da Unifesp do ano passado era curva de capnografia. Você não precisava nem ler o comando, era só identificar e você conseguia responder. Nas áreas de vocês é assim também? Tende a ser assim também. Geralmente, quando aparece assim, sinal semiológico, achado de exame muito típico, você já consegue bater direto, A manobra do arrasto? Manobra do arrasto. A pediatria tem uma peculiaridade muito interessante, que são os gráficos, né? As curvas de crescimento, que geralmente são bem explorados, né? Aí, nesses casos, assim, geralmente vai ter alguma informação crucial embutida ali no enunciado, mas são coisas, assim, que não fogem da prática de um dia a dia, de uma graduação, enfim, de um atendimento pediátrico ambulatorial, uma puericultura, né? Eles gostam bastante de colocar esse tipo de informação para você interpretar. Gráfico, tabela, curva de crescimento, enfim, pediatra acho que é uma das especialidades que puxa um pouquinho mais para exatas, né? Fica ali na calculadora nos miligrama quilo, grama por dia. Então, nas estações a gente vê que tende a puxar um pouquinho mais para lá. A USP Ribeirão, inclusive, colocou na sua estação prática agora que rolou agora nos últimos dias, uma estação justamente que era uma retificação de curva de ganho ponderal por um erro na diluição da fórmula. Então, precisava fazer a conta do ganho ponderal e a conta da fórmula ali de novo. Exatamente. Pelo amor de Deus. Exatamente. Mas é esperado no Ribeirão. Já caiu naquela questão de cirurgia de queimadura em criança, que tinha que calcular a fórmula na época de Parkland, associado ao Holiday lá para reposição de volume nos babies. Exato. Caos. Mas nada fora do esperado, né? Uhum. Na escola tende a ser assim mesmo, né? E na escola, sobre prova multimídia, eu acredito que muito do que me fez ganhar muitas posições foi a prova multimídia. Realmente, treinar fazer 50 questões em 50 minutos faz diferença. Tem gente que não termina, tem gente que sai marcando qualquer coisa, tem gente que fica muito nervoso da segunda metade para frente porque já gastou 40 minutos. E aí, se você treinou para isso, você consegue mandar muito bem na multimídia. No meu ano, e só para a galera que está em casa entender, como é que acontece na escola, né? Chega um grupão normalmente no primeiro horário da manhã e um grupão no segundo horário da manhã. Tá feita que a galera chega, o grupão chega, vão reunir todo mundo no auditório e explicar o funcionamento. Cada grupão desses, eles dividem em 2 grupos, que ainda são grandes, mas menores que o grupo principal. E aí metade vai fazer a prova multimídia, metade vai fazer a prova de habilidades. E aí, da feita que todo mundo tiver acabado, roda. Quem está fazendo prova multimídia vai fazer a prova de habilidades, quem está fazendo prova de habilidades vai fazer a prova multimídia. Eu comecei fazendo a prova multimídia. E eu ter mandado bem ali, tipo, ter sabido as respostas, ter sentido que estava no caminho certo, me ajudou demais a manter a calma para a prova de habilidades. Se o que aconteceu comigo na minha prova de habilidades tivesse acontecido antes, para depois eu ir para a prova multimídia, talvez eu não tivesse mandado tão bem. O que aconteceu comigo na prova de habilidade foi que a minha examinadora simplesmente saiu da sala enquanto o tempo corria. Porque ela fez alguma coisa no iPad,
no tablet, né? Não sei se era um iPad, vamos falar tablet. Num tablet ali que eles ficam marcando a pontuação, ela desligou tudo, saiu e foi embora. E aí acabou o tempo, eu tinha conversado com uma pessoa que não entendia de medicina, que era alguém da organização do evento ali, que me falou para ir falando as coisas, eu fiquei super nervoso, não entendi, fiquei quase 2 minutos calado, eram 7 minutos a estação, salvo engano, naquela época, atualmente pode ser até menos 5 minutos, né? E não sei o que aconteceu ali. Sei que fiquei muito nervoso, tive que respirar fundo, mas graças a Deus nas outras estações eu consegui ir bem, que me tranquilizaram também. E aí terminei a prova. Mas eu terminei com a sensação de, tipo, vou zerar a GO, acabaram minhas chances, né? Se eu tivesse passado com essa sensação para a prova multimídia, talvez não tivesse desempenhado tão bem. No fim das contas, deu certo. Eu entrei com um recurso pedindo para eles anularem minha prova de GO, contando o que aconteceram. Eles falaram que não iam anular, indeferiram o recurso. Mas quando saiu minha nota estava realmente boa. Aí eu pensei, bom, alguma coisa eles me pontuaram, porque senão eu não estaria com essa nota aqui. E quando eu vi que ia dar certo, simplesmente larguei de mão, falei, tá tudo bem, né? Confiar no universo. Pode ficar com o seu eu briguei até o momento que saiu o resultado ali, que saíram as notas. Que da feita que saíram as notas, a gente organizou uma planilha, eu vi que eu ia passar e falei, tá tudo bem. Se tiver tirado do zero, fica com você também. Fica com você esses pontinhos. É muito, muito importante ter essa habilidade de se recuperar entre estações, sim, né? Sim. Já contei essa história para alguns alunos, mas no meu ano de prova prática, eu lembro que eu fiz o CR Med e tinha lá uma aula que eles falavam, era o John que deu essa aula, falava para você aproveitar tudo que tinha no cenário, tudo que é utilizável no cenário, né? E aí era uma estação de geola da USP São Paulo, tinha um biombinho, assim, um EVA cobrindo um montinho de coisa. Era uma estação que você tinha uma propedêutica de lesão de verruga genital. Eu imaginei na minha cabeça que aquilo ali era um manequim, né? Para eu poder fazer. Cheguei lá, levantei, puxei o EVA. E eram os pertences dos examinadores. Aí os examinadores levantaram correndo pra perguntar assim, você tá doido? O que você vai fazer? E tal. Tipo, aí eu fiquei super nervoso, né? A sorte que já tinha ido boa parte da estação. Aí eu consegui me recuperar e ir pra próxima. Aí na estação seguinte eu fechei a porta na cara da mulher que tava coordenando o corredor. Excelente! Deu certo, foi eu passei, ótimo, né? amigo, Deu certo, foi ótimo, tudo bem, viu? eu passei. Continua Mas resumo do podcast, quanto mais confusão você encarar na sua prova prática, melhor, exatamente. Se você achar que foi bem, volta e faz de novo. Bate em alguém, sei lá, tropeça em alguma coisa, porque não tá certo, né? Mas é importante, porque assim, se eu tivesse me deixado... Eu me abalei na hora, né? Mas assim, se eu tivesse me deixado abalar a ponto de afetar meu desempenho ali, ficado com vergonha, sei lá, ficado nervoso, eu ia entrar super nervoso pras próximas, e aí eu ia perder tudo, né? Porque tem cenários que vão eventualmente acontecer. Você pode zerar uma estação. Sim. Você pode, sei lá, ficar confuso, não saber o que você tá fazendo. Você pode mudar de ideia, mudar de hipótese diagnóstica no meio de uma estação. Sim. Você pode simplesmente travar e dar um branco, e aí você tem que meio que dar uma recalibrada ali, como que fala? Um soft reset ali para você conseguir encarar a próxima do zero ali, né? E é muito rápido, tem que ser muito rápido para fazer isso. Acontece muito na prova multimídia. Eu lembro quando eu fiz minha prova do IANSP, o IANSP era diferente da Unifesp, porque a Unifesp cada um fica no computador, né? O IANSP não, era uma projeção. E aí você ficava todo mundo nas cadeiras e você via a projeção lá da prova, só que passava muito rápido e não voltava. Então, você ficava meio no desespero, tentando anotar tudo ali do lado. E isso, inclusive, era uma dica que eu sempre dava, assim, pergunta pro examinador onde você pode riscar. Porque, por exemplo, no meu ano, eu só podia riscar nas laterais das linhas. No ano seguinte, já entregaram folha rascunho. Então, assim, já era um ponto bem importante. E não dava para voltar. Então, eu tinha que me trabalhar. Não sei essa questão, mas a próxima eu sabia. Então, assim, isso pode acontecer também na prova da Unifesp. Assim, não sei a primeira questão, não sei a segunda, vai pulando para as próximas para você conseguir. Mas também é uma dica que a gente sempre dá, né? É não se confiar que vai dar tempo de voltar para marcar, né? Voltar para conferir. Então, bota um asterisco, tenta lembrar o número da questão para você voltar se der tempo. Mas também não fica se prendendo naquela questão. Não sei uma, tudo bem, vai para a próxima. Não sei uma estação, tudo bem, a de GO não deu certo, zera, e você tem 100% de chance de novo na próxima estação, na próxima questão. Eu acho que isso é importante porque a gente tem que pensar muito rápido. E é muita habilidade emocional também. A gente abala, dependendo de onde você tá, do fiscal que tá ali contigo, se é um fiscal mais gente bom, um fiscal mais fechado. Então, às vezes até se você conhece o fiscal, né? Nossa, e quando você
faz a estação de onde você se formou, de onde você fez a graduação, eventualmente você pode se deparar com algum examinador que você conhece, né? E pra mim, esse era o meu principal terror. Sim. No meu ano, de verdade, eu acho que teve uma estação só que eu me deparei com um examinador que eu conhecia, não era ninguém que eu tinha muita intimidade, mas você congela. Eu acho que você congela mais do que quando é com desconhecido, porque você sabe que aquela pessoa te conhece, você fica com vergonha de fazer besteira na frente dela, né? Então, é muito delicado também essa situação. Então, assim, acho que pra driblar isso é literalmente fingir que o examinador não existe, né? Claro que, assim, você tem que fazer as coisas pensando no checklist que tá ali junto com ele. Mas não se prenda nas ações, nas atitudes, na linguagem não verbal do examinador, porque senão você vai pegar pistas falsas ali do que você tá fazendo. Nenhum examinador vai te dar um reforço positivo. Isso aí, garota, tá arrasando na questão, a vaga também, é sua. Ele já passou por tá mais de 30 também, pessoas, né? ele não vai nem lembrar seu nome. E depois, eventualmente, se você rodar com essa pessoa, ela não vai lembrar de você. Vai lembrar, se não você lembra. foi mal, né? Não lembra, Não gente. É muita lembra. gente, não lembra. Isso é uma ansiedade que a gente fica, que ela não existe, não deveria Isso pro existir. R1. Pro R3, o buraco é um pouquinho mais embaixo. O R3. R3 a gente conhece todo mundo. Quando tá fazendo prova, 100% dos examinadores a gente conhece, eles conhecem a gente para quem é da casa, né? Para quem fez ali. Então, já aconteceram histórias de examinador falar: não acredito, xingamento, como você errou isso? Vai embora, vai pra próxima. Então, você que está prestando R3, especialmente de cirurgia... Hoje em dia é R+, né? R+. Então, você fica ligada, porque buraco vem aí uma coisa forte. Vem aí. E agora, falando assim, de técnicas de estudo, né? A gente falou um pouquinho do CR Medway, mas o CR Medway acrescenta muito, mas vocês complementaram... Como que vocês montaram o estudo de vocês na época que vocês prestaram? Eu comecei a estudar para a segunda fase desde cedo, assim. Deveria ter começado mais cedo ainda do que eu comecei, mas deve ter sido ali em torno de junho que eu comecei, a gente começou a se preocupar, né? Quando eu falo a gente, era eu e meu grupo de estudos. A se preocupar que a gente ia fazer provas que tinham segunda fase. Naquela época não era dúvida, né? Era certeza que USP São Paulo, Unifesp, Unicamp, USP Ribeirão, Unesp, todas tinham prova prática. Então era certeza. Santa Casa, Einstein, todas. E aí a gente sabia que tinha que começar a estudar o quanto antes. Com o grupo de estudos, a gente começou a olhar checklists e... Eu estou falando de uma época que não existia CR Medway, não existiam checklists, não existia a Bíblia dos checklists. Então, era material que era tipo uma pessoa aleatória há muito tempo fez, tem um monte de estação aqui, não tinha explicação. Nossa, eu recebi um desse na época. Nossa, então. Você me veio uma memória base assim agora. Sim, exato. Eu lembro um PDF Um PDF muito grande, cheio de estação. Enorme, cheio de estação. Sem explicação nenhuma. Exatamente. Nossa... Era isso. Papel amarelo. Nossa, exatamente isso. Era um material que rodava entre a galera para tentar se preparar para a segunda fase e a gente se juntava, estudava o checklist e treinava juntos. E a gente intensificou muito mais quando a gente se mudou para São Paulo. Eu e esse meu grupo de amigos, em outubro, a gente já estava morando aqui em São Paulo. A gente intensificou muito mais, assim. Era toda semana treinando algum checklist juntos. Uma pessoa era ator, a outra era examinadora, a outra era o candidato. Então, a minha dica é começar o quanto antes, galera. Começar o quanto antes para ter contato com o formato de prova, para ter contato com o formato de cobrança. E, como a Aninha falou, não tenho dúvida nenhuma de que todo estudo é estudo, vai servir para as primeiras fases também. Especialmente para a da USP. Especialmente para a da USP São Paulo. Vai. Com certeza. Ribeirão ali também gosta de colocar umas imagens que, inclusive, já caíram, né? Em algumas estações que eles possam ter colocado. Por exemplo, teve ano passado em Ribeirão, foi a estação de Isóster. A gente sabe que já caiu imagem de Isóster na prova de Ribeirão. Então, assim, também não tem muita criatividade deles criarem tanta questão o tempo inteiro. Às vezes eles pegam uma estação prática e transformam em uma questão teórica e vice-versa. Na minha época eu fiz bem igual a você, Dani. Eu juntei... Acho que, eu não lembro se era, acho que uns 5 ou 6 amigos, assim, acho que até um grupo grande, né? Você se concentrou? Concentrei. Quando eu quero, eu sou concentradinho. Nossa, eu fiquei... Mas o problema é eu querer. Era um grupo, assim, de umas 5, 6 pessoas, e aí a gente meio que se revezava, tinha uma escalinha, assim. Cada um fazia uma estação por dia,
cada um era ator de uma estação por dia e cada um era examinador de uma estação por dia e candidato, né? Inclusive, eu falei para esse grupinho que eu tenho contato até hoje que eu ia mandar um abraço para eles ao vivo, então um abraço aí pro nosso grupo, chama Beiço. Piada interna, mas chama Beiço, nosso grupo. Não é o apelido da Ana, é isso? Eu acho que é o momento. Olha só, não foi combinado. Para vocês que acompanham o podcast desde o começo, eu falei que eu ia revelar o apelido da doutora Ana Alcântara, que especialmente eu e o Dr. Lucas Padilha chamamos, mas agora você também está bem-vindo nesse Não, o Brasil inteiro vai saber agora. Excelente. Que é Beicinho. O apelido da Ana é Beicinho. Por que Beicinho? Porque é uma pessoa que, às vezes, quando acontece alguma coisa que contra gosto, fica beicinho assim, ó. Dá uma reclamadinha, fica beiçuda, com a tromba desse tamanho. E aí você já vê de longe, do outro quarteirão, que algo aconteceu na vida de Ana Alcântara. Que é verdade, né? É bem fácil de ver quando ela tá brava. Reunião do time médico da MED e bomba rolando, Ana. Beicinho, a tromba. Então, vocês, nossos alunos, Beicinho é alcunha. A gente também chama de Bei, às vezes, quando a gente quer abreviar, chama de Bei. Pelo amor de Deus, eu vou levar todo mundo pro canal de ética. Bei. Enfim, voltando pro nosso grupo. E aí a gente se revezava, a gente tinha uma escalinha, né? E pra mim foi uma das estações mais valiosas, nem tanto por ser ator. Pra mim, o mais valioso foi pensar como examinador. Sim, foi sem dúvida construir nenhuma. estação do zero, assim. Eu sempre falo pros alunos, pra mim, o que fez a diferença foi construir estação do zero, pensar. Eu pegava assim, o que eu acho que vai ser legal de cobrar? Intussuscepção. Então, eu vou pegar todo o conhecimento de intussuscepção e vou transformar no checklist, desenhar uma estação a partir daquilo. Até hoje, quando a gente senta pra fazer as nossas reuniões pré-CRMED, rever estações, construir, cara, é uma atividade muito legal para você pensar como examinador. Porque quando você pensa como examinador, você imagina o que eu esperaria de um candidato para acertar ali. Então, quando você vai fazer, você já sabe mais ou menos, você já construiu aquilo antes. Então, é como se você se você tivesse a oportunidade de ser um convidado a ser um examinador, um construtor de checklist, fazendo isso na, entre aspas, brincadeira, treinando com seus amigos. E é um momento legal também de descontração, né? Eu lembro que a gente saía para tomar café depois, e dava uma desafogada, dava risada, brigava um pouquinho às vezes. Eu sou um pouquinho orgulhoso, né? Então, quando eu errava a estação, eu achava difícil. Até um dos meus amigos que hoje já super passou na residência, tá lá no R+, já. Eu brigava com ele e falava assim, pô, você foi colocar uma estação de FORSP. Ele ficava gritando com a barriga de gestante do travesseiro. Ai, doutor, ai! E aí acabou, eu fiquei puto, eu saí, aquele dia eu saí, eu fiquei muito bravo, assim. Você me desconcentrou, você me desestabilizou. Nessa época, qualquer coisa desestabiliza a gente, né? A gente é beicinho todo dia. Qualquer coisa desestabiliza a gente. Então, nossa, eu fiquei muito bravo com ele, muito. A gente brigou muito. Mas aí depois eu entendi que o errado era eu, de estar projetando todo o estresse em cima dele, né? Então, um beijo, João. Você hoje, nosso querido aí hematologista, já superamos aí essa... Para vocês. Vocês dois fizeram CRMED? Sim. Eu não tive essa oportunidade, infelizmente. Sim, fiz um online. Não tinha CRMED na minha época. Eu fiz online só. Fiz online e foi incrível para a SUSE. Incrível. Não, fiz o online, para mim fez muita diferença. Não tinha o presencial na época de vocês, né? Tinha. Já tinha? Tinha, na minha época tinha. Era o primeiro, Acho que foi um dos primeiros, assim. Foi, acho que primeiro ou segundo ano. Eu fiz o online na época, gostei muito, assim, pra mim, foi super válido ver, não só a parte de revisão de conteúdo, a parte de revisão de conteúdo também, mas a parte de soft skills, assim, aqueles módulos iniciais de como se portar na prova prática, de ensinar, se eu estiver errando a estação, se eu quiser mudar, o que eu faço? Estação, zerei. Se eu zerar, eu amo a estação, eu amo a aula, zerei a estação e agora. Para mim foi a mais valiosa. Para quem não está entendendo, existe um módulo do CRMED Online que é Dominando a Prova de Habilidades. E lá dentro tem uma aula que é Zerei a estação e agora. Zerei a estação tem uma aula que se chama Pi de Examinator. Essa também é muito boa. Para mim são as duas que eu mais usei. Porque eu tive situações complicadas na minha prova, né? Eu já falei. Mas, nossa, me ajudou muito. Não só para revisão de conteúdo, mas principalmente para isso, assim. Me ajudou muito na gestão do tempo. Eu gostava muito dos simulados multimídias. E eu fazia no tempo cravado que tinha lá do CR e dos simulados. E aí, quando eu cheguei na prova da SUSE, é uma prova que é muito parecida com a USP São Paulo. E então, quando eu olhava a imagem, já ia rápido sabendo o que era, ajudava... Nossa, agilizou o meu raciocínio, assim, bastante. Porque o ano que eu fiz SUSE foi o ano que mudou, virou o estilo da SUSE, que ela copiou a questão da USP São Paulo, da Unicamp. Então, foi aquele ano de transição, mas ter a rapidez e já conhecer aquilo foi muito rápido. Eu lembro de questão de gráfico da pediatria, caiu questão de sinal semiológico, cirurgia. Então, assim, os simulados, para mim, eles me ajudaram numa gestão de tempo absurda, que eu acabei a prova com tranquilidade. Isso é essencial, assim, muito. Foi muito bom.
Você chegou a fazer algum grupo, Ana, de estudo? Não fiz. Porque eu acho que é engraçado, né, esses perfis. Eu nunca consegui me concentrar em grupo. Mas eu tinha amigos que estudavam em grupo, grupinhos menores, 3, 4 pessoas. Mas eu acabei estudando mais ali sozinha. Mas na residência, a gente também tinha prova de OSCE a cada 6 meses, na minha residência de clínica. E aí, na minha residência de clínica, a gente estudava em grupo, porque a gente tava com medo de passar vergonha na frente dos chefes. Aí a gente ficava treinando com os checklists que nossos R+, falavam que caiu no OSCE. E aí a gente fazia grupinhos, mas nós éramos 16, então era muita gente e a gente ia fofocar. Então a gente dividia em grupinhos de 4 pra estudar. E aí foi bem bom. Tem que tomar cuidado, se for montar grupo, tem que ser um número... E tem que ser pessoas que você tem ali uma certa confiabilidade pra você. Se destoar muito, você fala assim, vamos lá, vamos concentrar. É a vibe de estar todo mundo... Muito focado. Muito focado, com o mesmo objetivo. E aí, até a galera pode estar se perguntando, mas vai ter gente da mesma especialidade? No meu grupo de estudos tinham 2 que queriam neurologia. Os 2 passaram lindamente. Eu e a Luíse. Luíse foi minha dupla de residência. Então. A Luíse, a gente já teve arranca-rabo no meio dessas estações práticas. Eu briguei com todo mundo nessa época. Que barraqueiro! Parece que temos uma todo o estresse. O ponto em comum era esse. Mas aí depois a gente virou dupla de residência. Foi só na época. Né? Hoje em dia a gente é super amigo, claro, né? Lógico. A gente era duplinha ali. E nós 2 passamos, a gente passou super bem, né? Depois da Ajuda prova. muito. Ajuda assim. Muito. Acho que o ganho também é justamente o que eu falei. Era um momento de descontração, assim. Eu lembro, você vai gostar dessa. Eu acendia era na nossa república, eu acendia um incenso. E a gente tinha, eu não lembro qual música que era, mas era alguma coisa, música super velha, da gratidão. Assim. Tipo, Palpite, aquela. E a gente escutava todo dia, era um ritual. Todo dia antes da gente fazer as estações, a gente escutava e cantava Terezinha de Jesus. Nossa Foi mesmo? Não era seu mantra da gratidão? Corta pro Daniel Zaidan na prova prática, esperando pra entrar na sala, cantando Terezinha de Jesus, e o examinador olhando pra ele, pensando, o que tá acontecendo? Terezinha de Jesus. Música tristésima essa, né? Inclusive. Gente, que barra. Pois é. Mas me ajudava a concentrar, distrair a cabeça. Tudo bem, funcionando. Excelente. Era muito bom. Eu falei pra eles que eu ia mencioná-los nesse podcast de hoje. Quando eu enviar, eles vão lembrar dessa tour. Mas é mais isso, assim. Eu acho que é um momento tenso, né? Mas ele não precisa ser necessariamente um momento no seu pico de estresse. Porque, você vai ser estressante. Você mesmo, por mais que você esteja bem preparado, no momento que você chegar, eventualmente você vai se desconcentrar, você vai dar um branco, você vai ficar patinando numa estação, porque é uma coisa que você não tem o feedback imediato do seu checklist, né? Então, você fica ali, mosquinha, zunindo ali na sua cabeça, pensamento ali, passando o tempo todo, e é como se fosse arrancar um band-aid, né? Porque é tão rápido, que você vai, passa pra próxima, vai, passa pra próxima, vai, você passa pra próxima, vai. Quando você sai assim, quem eu sou, onde estou. O que aconteceu, né? O que aconteceu. Você não sabe se você mandou bem, se você mandou mal. E demora muito para você receber, né, o checklist depois, a sua pontuação. Então, é isso. Terminou, acabou, partiu para a próxima, entrega e tchau. E vaza. Apaga, próxima, né? E com isso, com esse clima... Não, ele já disse que é barraqueiro, ele acabou tudo. Não, barraqueiro eu não sou, barraqueiro eu estava. Aquilo era um estado de transição. Hoje em dia é só uma pessoa calmíssima. É demais, é assim. Calmíssima. Não sou beicinho, não, igual certas pessoas aqui desse podcast. Não é bravo. Não. Bom, pessoal, então pra gente poder ir pros nossos, finalmente, nosso último episódio, no nosso derradeiro, cada um dá uma dica que aprendeu aí nas provas práticas. A dica que eu dou é treinem em casa o tempo para vocês não passarem perrengue na hora. Aprendam a ter a maturidade de olhar e dizer, não sei essa, mas a próxima eu posso saber. Não deixa uma questão. Vai na Unifesp, por exemplo, vai ser uma de 50. Então, é só mais uma questão, passa e se dá tempo, volta. Boa. A minha dica é comecem a estudar o quanto antes para as provas de segunda fase. Não é para se matar de estudar para as provas de segunda fase no começo do ano, mas já é para começar a entender o jeitão da cobrança, como que são as coisas, como que as instituições tradicionalmente aplicam as provas de segunda fase, para que cada questão ali de primeira fase que vocês vão fazer já passe a impressão de como poderia ser aquilo aplicado numa segunda fase. Perfeito. A minha dica é, ignore a presença do examinador, porque isso me incomodava muito. Eu queria ter o tempo inteiro aquele feedback positivo do examinador e tal, ou até mesmo da presença do ator, né? Não ignorar porque ele vai ser seu paciente lá no modelo OSCE, mas ignorar porque
o Einstein é muito fã disso, de cobrar situações que te tirem da sua zona de conforto, né? Eventualmente com algum conflito. E aí, se você internaliza muito aquela situação, se você pega muito pra você aquilo ali, você esquece que você tá numa prova prática e você acaba dançando um pouquinho, se perdendo ali no personagem. Então, minha dica é, ignore todos os fatores externos que possam te colocar entre você e a sua tão sonhada vaga pra residência. Ignore examinador bufando com cara feia, ignorando você. Concentre na sua estação, concentre no que você tem que fazer, coloque a sua rotina de anamnese incorporada de alguma forma ali pra você não esquecer do que é crucial, que o sucesso é garantido. Falei bonito, né, agora? Depois que falou que é barraqueiro, agora ele falou. Aí eu ando tão calminho, ando muito calminho depois. Não. O que aconteceu? Não tá, não. Aí virou pediatra e ficou tudo no diminutivo. Exatamente, agora é tudo calminho, tudo Beicinho, na paz, beicinho, calminho, Isso. provinha prática, ossezinho. Quem vê, spoiler, quem for nosso aluno no CR, só experimenta uma estação com Ah, ele. isso é verdade, mas aí eu sou um bom ator, né? Eu sou quase o Wolf Maia, a escola de atores Wolf Maia. Wolf Maia. Muito bom. Pessoal, temos um É podcast? Temos, né? Temos. Dani, muito obrigado por coroar Que aí isso, o final eu que da agradeço. nossa... Foi uma honra estar aqui com vocês. Pela rasgação de no seda, último né? episódio. Com muita dessa fofoca temporada. antes. Muita fofoca, muita água boa. É água, tá, gente? Não é água, é água, tá, gente? É água. Que é igual o programa do Jô Soares, da Hebe, que é água mesmo. E para quem tá escutando, um beijo no coração de cada um de vocês. Ana, palavras finais. Gente, muito obrigado a quem acompanhou. Foi muito especial essa temporada aqui no podcast. Que Espero foi que tenha comigo. sido... você se meteu bem no Foi, meio desculpa, quando eu falava, atravessei. né? Atravessei, Isso, atravessou. desculpa, Barraqueiro. Isso, Muito obrigada a quem acompanhou. Foi um prazer. Eu sei que muita gente aí baixava os episódios pra ouvir a gente no voo, nesse período, vindo fazer prova aqui. Então, foi um prazer estar do lado de vocês. Muito obrigada. E muito obrigada à minha dupla aqui que me recebeu. De nada. Me deu a honra. Passa o podcast inteiro me chutando aqui do lado, mas dá tudo certo. A honra é só sua, viu, Ana? Brincadeira. A honra Só é minha. muito minha também de dividir esses episódios. Foi uma temporada mais curta, né, Ana? A gente sabe que nesse período vocês estão cheios ali de atribulações. Nós também, né? Nessa correria da gente conseguir proporcionar ali o melhor para vocês da cobertura de provas. Então, a gente buscou fazer algo mais leve para escutar ali nos intervalos de preparação de vocês, no caminho para academia, no voo aqui para vir para São Paulo para fazer as provas ou na viagem aí de estrada. Então, em primeiro lugar, eu queria te agradecer também. Foi uma honra ter a sua companhia Excelente. aqui nesses episódios, nosso beicinho preferido. E, novamente, foi uma honra ter a companhia de todos vocês. A gente, nesses momentos, assim, que a gente tem alguns eventos presenciais ali, cara a cara, a gente recebeu muito aluno falando o quão importante o podcast foi. E vocês não sabem o quão importante é pra gente saber que isso toca vocês em algum momento, né? Às vezes é alguma coisa que a gente fala super, né? Assim, Foi uma o coisa doce super melequento. tranquila. Teve uma aluna que falou do doce melequento. Exatamente. Super, assim, tipo, corriqueira, tranquila. E às vezes é algo que vocês estão precisando ouvir naquele momento. Então, Sim. a gente fica muito feliz de proporcionar isso pra vocês. E aí, mais uma temporada. Espero aí que esteja nas próximas também, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Se o contrato vai ser Vamos ver. renovado. Não sei aqui, ó. Abafa, deixa abaixo. Então, Ainda dá tempo de ser cancelado. Exatamente, dá tempo. 30 segundos finais. Vamos ver se eu ofender alguém aqui. Então, meu muito obrigado aí pra vocês por acompanharem a gente também. Muito obrigado pra Ana, pro Dani mais uma vez. E até a próxima temporada, pessoal. Um bom final aí de ano pra vocês. Um bom restante aí de cobertura, de trajetória de provas pra vocês. E nos vemos na próxima temporada. Beijo, gente.